e GTS apresentam Super Colheita. Fênix Impact apresenta a Super Colheita. Serão 12 horas de colheita ininterrupta, sem parar, para mostrar para você todos os resultados que essa super máquina Fendt Ideal traz para o mercado brasileiro. E nós começamos agora! Olha, moçada, que hoje o dia vai ser longo, hein? E se eu clicar mais uma vez para baixo, ela vai usar 100% da velocidade de descida e subida. Sempre foi um sonho da gente tentar demonstrar o potencial de uma colheitadeira de grande porte, né? Foram 11 horas de trilha ligada, 12 horas ao total de motor ligado. Colhemos esse grande resultado. Bora, moçada, que hoje o dia vai ser longo, hein? 12 horas nessa máquina agora aqui, hein? Moçada, 3h21 da manhã, vamos começar agora a super colheita aqui, eu dele. Pode ligar aí, pau na máquina, nós vamos falando com vocês aqui. Vamos aqui. Exatamente 3h21 da manhã começamos a colheita, então serão 12 horas de colheita ininterrupta, sem parar. Moçada, é o seguinte, nós começamos a colheita às 3h20 da manhã, testando o máximo de rendimento dessa máquina aqui, colheitadeira Fendt Ideal classe 9. Ela está com uma plataforma GTS de 30 linhas com espaçamento de 50 centímetros, ou seja, nós temos 15 metros de plataforma. E às 3h20 da manhã nós iniciamos essa colheita para tentar extrair o máximo de performance dessa máquina. Durante essas 12 horas de colheita, o nosso desafio é extrair o máximo de rendimento da máquina sem quebrar a máquina. Então, para todos nós que conhecemos os desafios do agro brasileiro, entendendo que isso aqui é uma indústria a céu aberto, pode ter um buraco, pode ter um problema de umidade, pode ter um problema mecânico na máquina, e o objetivo nosso nessas 12 horas é fazer com que a máquina cumpra a sua missão, o seu objetivo, sem com que ela pare. Agora eu quero mostrar para vocês toda a dinâmica e como funciona e a capacidade desse graneleiro, dessa colheitadeira Fendt Ideal. Então, para o Brasil, ela já veio com essa versão que ajuda muito no deslocamento e na logística do dia a dia aqui nas lavouras. Então esse graneleiro, ele fecha para transporte, né? Tem todo um acionamento elétrico e hidráulico, e ele também abre quando chega na lavoura com apenas um toque, um clique do botão. A capacidade desse graneleiro é de aproximadamente 220 sacas, e tudo isso é descarregado por aquele tubo de descarga em 1 minuto e meio. Essa é a Fendt Ideal. Alta tecnologia para uma alta produtividade na sua lavoura. Agora eu vou mostrar para vocês a agilidade e a facilidade do fechamento do graneleiro para transporte. Então, essa é uma das facilidades que apenas com um clique de botão você pode fechar o graneleiro para uma agilidade na sua logística em mudança de talhões, ou quando tem que pegar uma rodovia, uma estrada que tem mais movimento. Essa colheitadeira para o Brasil traz essa tecnologia. Isso é a Fendt Ideal, mostrando que é fácil transportar uma colheitadeira de grande porte. Agora o Taylor vai mostrar para vocês todo o interior dessa cabine de luxo,
frigobar, comandos, acionamentos e os monitores, vocês vão ter uma noção de como que é fácil, prático, todos os acessos aos comandos de dentro da gabine. Fala pessoal, beleza? O Xandó jogou para mim, agora eu faço convite, vamos embora, vamos junto conhecer a cabine da Ideal, tá? Primeira coisa, coluna de direção, os pés de descanso de apoio, sempre pensando na ergonomia, conforto, comodidade do operador. Aqui nós temos o pedal de ajuste, então eu consigo fazer a regulagem para frente e para trás do volante. Acertei a distância que eu gosto de trabalhar. Eu vou agora fazer a regulagem de altura do volante da forma com que fique melhor ajustado possível. Então, simplesmente a coluna de direção, seta direcional, direita e esquerda e buzina. O NT01 é o display de comando e controle da colheitadeira. Um display de interface fácil do operador entender ela e de manusear. Então a tela hoje está dividida em quatro combos, onde eu posso alterar essas duas telas aqui. Essa aqui é fixa, então nessa parte da tela eu tenho todo o layout de velocidade de eixos, abertura de peneira, côncavo, então toda a função da máquina eu consigo visualizar aqui na jornada de trabalho. No canto direito superior, então eu tenho as configurações básicas aqui da coluna. Então eu posso visualizar o menu da colheitadeira, o menu do GPS, a parte de documentação. Então ele vai me dar um resumo, quando eu estiver com a tarefa aberta, ele vai me dar o resumo em respeito daquela tarefa, quantidade de horas, hectares colhidos, litros de combustível, litros de ar usado. E aqui embaixo, a parte de manutenção e configurações do display. Então todo o campo que eu precisar fazer algum ajuste referente a esses 4 ícones aqui, eu clico 2 vezes. Uma vez eu faço o acionamento dela, para ela me dar o resumo, e o segundo clique para que eu consiga entrar e fazer os ajustes. Então toda vez que eu precisar fazer um ajuste ou configuração da máquina, eu toco nela e tenho a coluna de todos os campos e as configurações que eu quero mexer. Plataforma, molinete, tanque de descarga, ajustes automáticos, ajustes de peneira, enfim. Então eu tenho essas configurações aqui. Voltando, eu tenho o GPS, toco 2 vezes, tenho as configurações de GPS e a documentação, onde eu vou fazer um resumo, eu vou inserir os dados do meu talhão, da fazenda, nome do operador, variedade de soja, então toda essa parte de dados que eu preciso naquele talhão. E a parte de baixo eu tenho a parte de informações, resumo, tá? Resumo de perda, aqui do rotor e peneira, plataforma, então é um quick start, é um acesso rápido às funções aqui nesse lado, e desse lado aqui eu tenho o GPS. Eu posso fazer a alteração delas, eu posso jogar o GPS para esse lado de cá e a informação aqui. Confirmo, pode ver que a nossa tela mudou, beleza? Então nós fizemos a contagem das perdas da máquina. No primeiro momento, mais ou menos ali entre as 8 horas da manhã, que daí já era um horário em que a palha estava deixando de ficar rígida, a gente conseguiu uma melhor debulha. E fizemos as contagens dos grãos. Na primeira etapa, nós obtivemos um resultado de 35 quilos por hectare. Então isso representou ali um pouco mais de meio saco. E depois, logo depois, nós fizemos a segunda contagem, né? Nós temos ali, deixamos próximo uma passada da outra para uma melhor logística ali para fazer as contagens. E na segunda contagem de grãos nós conseguimos diminuir 10 quilos, ou seja, 25 quilos foram as perdas na segunda contagem dessa colheitadeira, que é uma classe 9, e ela está com uma plataforma GTS de 30 linhas com espaçamento de 50 centímetros, ou seja, são 15 metros de plataforma. Essa é a Fendt Ideal, uma colheitadeira de classe 9 que traz um grande resultado para o agro brasileiro na safra 24 e 25. Moçada, é o seguinte, aqui na Super Colheita, então nós estamos aqui com a Fendt Ideal, essa máquina de classe 9. Vou falar um pouquinho para vocês aqui do elevador de grão limpo. Ele tem uma
uma autonomia, vamos dizer assim, uma rentabilidade de até 50 sacos por minuto. Então isso traz o quê? Uma eficiência, que aqui o elevador de grão limpo ele tem que manter, né, uma velocidade constante para que tudo que passa ali pelo canal embocador e vai passar pelo sistema de trilha não perca eficiência na hora de transportar o grão lá para o graneleiro, ok? A gente vai falar também um pouquinho agora aqui do picador de palhas. Esse picador de palhas, dá uma olhadinha aqui, ele tem uma eficiência de distribuição de palhas, uma cobertura até 50 pés com muita eficiência. Ou seja, não é importante só o que entra para a máquina e sobe para o graneleiro, mas também o gerenciador de resíduos, né? Ou seja, o picador de palha, ele precisa fazer uma cobertura plena para que não haja comprometimento de um plantio eficaz. Super colheita Fendt Impact, vamos falar para vocês agora um pouquinho do sistema de descarga da colheitadeira Fendt Ideal, essa máquina de classe 9. Ou seja, as comportas que estão no fundo do graneleiro, elas têm um acionamento hidráulico, ou seja, quando eu aciono o tubo de descarga, eu abro para fazer o descarregamento, as comportas através do acionamento hidráulico, elas vão abrindo para que tenha uma vazão uniforme. E esse graneleiro tem uma capacidade de até 220 sacas de milho. Ou seja, quando ela está descarregando, é possível que seja descarregado todos esses 220 sacas em até 1 minuto e meio. Super colheita Impact Fendt, mostrando para você todos os detalhes aqui da colheitadeira Fendt de classe 9, Fendt Ideal. Agora nós vamos partir para o console direito aqui, o armrest. O armrest nós vamos dividir em 3 categorias. A parte de acionamentos, tá? Controle e a parte de alavanca multifunções. Então nós vamos começar a princípio pelos botões de acionamento e funções da colheitadeira. Nós temos eles separados por categorias e cores. Então as cores em laranja, elas estão designadas a transmissão e motor. Então na primeira coluna do lado esquerdo, os botões laranja e branco aqui, eu tenho o modo campo e eu tenho um modo de manuseio. Eu vou usar esse modo para encostar o equipamento manobra dentro de um galpão, porque o que acontece? Quando eu estou com esse modo ativado, o meu manche, no momento em que eu solto ele, a máquina para. Então é uma questão de segurança. O botão de neutro, no momento em que eu quero que a máquina fique em neutro para mim fazer a alteração da caixa, ela só tem 2 velocidades, alta e baixa. Então no momento em que eu precisar fazer essa alteração, eu clico ele em neutro, faço a seleção da velocidade, volto a acionar a máquina para frente. E o bloqueio, tá? Então essas são as funções dos botões laranja. Os botões verde, eles são as funções aí do sistema industrial da máquina. São eles, velocidade, aumento e diminuir a rotação do rotor, abrir e fechar o côncavo, abertura da peneira inferior, da peneira superior e velocidade do vento. E as teclas azuis, eu tenho aqui uma função auxiliar, que hoje não é aplicada por hora no Brasil, e as funções de abertura do graneleiro. Então eu numa tecla só, num comando que eu tiver aqui, que eu fizer na função, ele vai abrir o graneleiro ou vai fechar o graneleiro. E aqui eu tenho a velocidade de descarga, então eu posso controlar a velocidade da minha descarga através desses botões aqui. Ela vai acionando, vai me indicando aqui nesse visor qual é a velocidade que eu estou selecionando ela. E aqui a parte do espalhador, onde eu defino prioridade direita, esquerda, ou eu quero que a faixa seja mais aberta ou mais fechada. Beleza, pessoal? Então isso aqui são as funções do painel de comando aqui. Agora vamos para o segundo quadrante aqui de configurações e ajustes do RHM. Então nesse display eu tenho as funções do motor, nível de combustível, nível de arla, o meu funil, indicador de perda de rotor e de peneira. Então esse gráfico vai subindo e baixando de acordo com a minha regulagem da máquina, indicando se eu estou tendo uma maior perda de rotor ou maior perda na peneira. Tenho o ícone de indicador no momento em que o tubo está aberto e quando eu estou descarregando. Então eu tenho essa indicação visual aqui também. E a minha velocidade de deslocamento, ela aparece aqui, tem aqui no NT também.
e juntamente com a RPM do motor. Então nesse display aqui, além dessas funções que nós falamos agora, nós temos aqui um botãozinho do lado onde eu seleciono, onde ele vai me mostrar a minha carga em quilos atual do graneleiro, tá? A minha umidade, se eu apertar de novo, ela vai me mostrar a umidade, ou a minha capacidade, o rendimento de quilos por hectare. Então, meu rendimento aqui é a hora que eu quiser ter uma noção de quanto que está meu rendimento meu rendimento de produtos por hectare, eu posso também visualizar por aqui. Mas o método mais usado é o pessoal sempre monitorando, o operador monitorando a carga do graneleiro. Aqui embaixo nós temos dois botões. O do botão automático da esquerda, eu falo para ela que assim que eu tiver com ele acionado, me acende o LED vermelho, ela está me falando que a minha altura automática da plataforma está habilitada. E o botão da direita, selecionando ele, LEDzinho vermelho aceso, o meu sistema de inclinação automática está funcionando. Então eu preciso sempre estar com esses dois LED acionados, esses dois sistemas acionados, para que o meu sistema automático de plataforma esteja rodando. Agora é o seguinte, nesse meu quadrante aqui, eu tenho alguns botões aqui cinza, eles estão meio apagadinhos. Taylor, mas qual que é a função? Para que eu mexo? Quando que eu mexo? Não vamos mexer, nós não mexemos. Isso aqui é uma regulagem, uma configuração da Paralevel. Então a Ideal, ela tem uma configuração da máquina que chama-se Paralevel. O que é o Paralevel, Taylor? É um sistema automático de ajuste de inclinação da máquina. Então se eu tiver numa ladeira, num lugar pêncil, tá? Minha máquina está inclinada assim, o que acontece? Ela tem dois pistões embaixo e ela nivela a minha máquina. Então ao invés daquele eixo dianteiro que eu tenho aqui, eu tenho um sistema de bandeja. A bandeja com suspensão. E ela vai fazendo com que a minha plataforma trabalhe assim, mas embora a minha máquina sempre nivelada. Então esses botões aqui a gente vai trabalhar e ajustar e configurar quando o modelo for Paralevel. Então muito difícil, são poucas máquinas aí que eu conheço que tinha o Paralevel, mas eu creio que lá para o sul, no Rio Grande do Sul, o pessoal tem já bastante dessas máquinas aí, até pela questão do relevo que tem lá. Mas, então só frisando que esses botões aqui do meio são para ajustes do nivelamento da máquina quando ela for Paralevel. Logo abaixo eu tenho um botão de rolagem aqui, tá? Do lado esquerdo, onde eu não preciso intervir na tela ou ajustes aqui para mim fazer a altura, a pressão de solo ou altura de corte. Eu tô com a máquina trabalhando aqui, eu vejo que eu tenho uma necessidade de um terreno mais à frente, onde eu preciso levantar o corte, eu posso dar um toquezinho, dois aqui. Achei a altura adequada, passou aqui lá, eu posso voltar normal. Ela vai também me dar a altura aqui na plataforma. E do lado direito, o mesmo botão de rolagem aqui, eu tenho o acesso à velocidade do molinete. Então eu posso trabalhar com ele de forma automática ou de forma manual. Se eu tiver com o molinete de forma manual, eu faço a alteração da velocidade mais ou menos através disso aqui, é um simples toque da direita para a esquerda. Beleza? Outro quadrante aqui, vamos lá. Então aqui nessa parte de baixo aqui nós temos os botões de acionamento. Nós temos aqui o acelerador da máquina, então sempre ela toda acelerada, tá? Botão de ligar a plataforma. Liguei a plataforma, preciso fazer a reversão, levanto ele, trago para trás, faço o reverso da plataforma. Acionamento do rotor, mesma coisa, levanto ele, jogo para frente, acionei o rotor. Precisei fazer um reverso de rotor. Mesma coisa, levanto ele, trago para trás e seguro, tá? Se eu soltar ele volta. Então sempre acionado para trás aqui o do rotor. Esse botão do lado laranja, eu vou ligar a tração. Liguei a tração, subi ele, joguei para frente, tração ligada. Subi ele, voltei, desligado. Só tem uma função para frente. E aqui é o freio de estacionamento, só um toquezinho, ele não fica. Levantei, dei um toque para frente, ele vai me indicar no display se o freio está aplicado ou não, e eu boto a máquina para andar. Com o freio automático, com o freio de estacionamento ligado, ela não me libera um manche que eu não posso andar. E do lado aqui eu tenho C1 e C2, também dois botões de rolagem. É o momento em que eu defino, quando eu estou colhendo no sistema de automação da máquina, o Harvester Plus. Então eu vou definir minha velocidade mínima e máxima, 5,5 e 7,5. Mas eu vejo que o talhão, a condição me fornece eu poder andar um pouco mais. Eu estou em C2, eu quero andar um pouquinho mais, então eu venho no botão C2, rolo ele para frente, aumento a minha velocidade de 0,5
0,5 de 0,5 o acréscimo de velocidade. Mesma coisa para C1. Então dei 2 toques aqui, a minha C2 antes, que estava em 7,5, ela foi para 8 km por hora. Beleza, pessoal?